Olá! Nossa conversa hoje é sobre uns caprichos da língua portuguesa, né? Umas palavrinhas que têm muitas funções no texto, né? A função dela no texto é variada. Ela pode ser substantivo, ela pode ser pronome reflexivo, ela pode ser pronome relativo, mas ela é danada. Mas a gente prestando atenção, a gente consegue saber qual é a função dela naquele texto em que ela está inserida. Então hoje a nossa conversa é sobre o se, né? Sobre o pronome se, né? Como ele é empregado. E a gente vai verificar aqui, a gente vai estudar aqui dentro de uma questão que apareceu numa prova do Enem. Então vamos lá. Questão do Enem. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz? Quer dizer que você também se ama mais no Natal. Quer dizer que você também se ama mais no Natal? Eu? Então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Observem que nos 3 quadrinhos nós temos aqui, né, a palavrinha se. Então vamos ver o que a questão cobra. Observando as falas das personagens, analise o emprego do pronome se e o sentido que adquire no contexto. No contexto da narrativa, é correto afirmar que o pronome se, letra A, no primeiro quadrinho, indica reflexividade e equivale a si mesmas. Letra B, em 2, quer dizer, no segundo quadrinho, indica reciprocidade e equivale a si mesma. Em 3, em C, no quadrinho 3, indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Em D, em 1 e 3, indica reciprocidade e equivale umas às outras. Na letra E, em 2 e 3, indica reflexividade e equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente. Observem que há uma diferença entre ser reflexivo, a ação reflexiva é aquela que o sujeito faz, algo e ele sofre as consequências desse algo. É ele que sofre a ação também. E recíproco, o que é recíproco? É tanto o sujeito faz, e sofre, quanto quem sofre também faz e sofre. Trocar um ao outro, o outro, recíproco. Então vamos ver qual é a nossa alternativa correta. Resposta é a letra E. Em 2 e 3 indica reflexividade e equivale no quadrinho 2 a si mesma e no quadrinho 3 a si mesmas, respectivamente. Então, vamos entender por que não pode ser a nossa resposta correta é a letra E, por que não pode ser a letra A? A letra A, em 1, indica reflexividade e equivale a si mesmas. Observem que no quadrinho 1, nós temos aqui, eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Olha, as pessoas se amam, Uma ama a outra. Então aí não é reflexivo, é recíproco. Eu e o outro, a troca. Quando há essa troca entre eu e o outro, é recíproco. Então as pessoas, o sentido de, aqui nós temos o sentido de que as pessoas amam umas às outras. Por isso, não pode ser a letra, não pode ser reflexividade, já que a nossa ideia aqui é de recíproco. A letra B,
em 2 indica reciprocidade e equivale a si mesma. Se equivale a si mesma, já o próprio enunciado aqui da letra B, né, a própria afirmativa está incorreta. Porque se é a si mesma, quem gosta de você mesma, quem faz a si mesma, é reflexivo. Eu faço, eu sofro. Né? Então, aqui já fala, indica reciprocidade. Para ser recíproco, teria que ser um a outra. Né? A própria afirmativa já não está correta. Sendo que no quadrinho 2, o pronome é sim reflexivo, né? Ama a si mesma. Mas lá na afirmativa fala reciprocidade, certo? Na letra C, por que não pode ser a C? Em 3, indica reciprocidade e equivale umas às outras. Observe que o nosso quadrinho 3 diz assim: por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Olha, as pessoas amam a si mesmas. A si mesma. Se ama a ela mesma, ela faz a ação. Elas fazem a ação de amar e elas são amadas. Nós temos uma reflexividade, não é? É reflexivo e não reciprocidade, certo? Então não pode ser a letra C. E por que não pode ser a letra D? Na letra D, afirma que 1 e 3 indica reciprocidade e equivale a umas às outras. Olha, a 1 é sim, equivale a umas às outras, né? Mas já a 3, ela ama a si mesma, é reflexividade. Então, não pode ser a letra D, tá? Então, aqui nós tivemos o uso do pronome si, né, com função reflexiva, né? É um pronome aqui que ele tem a função reflexiva e a função reflexiva recíproca, né? Nós temos o pronome reflexivo e o pronome com função reflexivo recíproco, né? Que é quando ele vai estar relacionado a uns aos outros. E nós vamos ver então quais são as funções que esse danadinho tão pequenininho pode assumir num texto, né? Pode aparecer nos nossos textos da língua portuguesa. Então, observem que nós temos aqui um desenho que mostra todas as funções que esse pronome pode aparecer. Ó, ele pode aparecer como um pronome reflexivo, uma partícula integrante do verbo, quer dizer, ele faz parte do verbo, uma partícula apassivadora, uma partícula explitiva, uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa condicional, um sujeito acusativo, um índice de indeterminação de sujeito, né? E chegamos ao pronome reflexivo de novo, que pode ser reflexivo só ou reflexivo recíproco. Bom, então como vocês viram aqui, nós temos um leque grande de funções. Vamos ver cada situação em que esse pronome aparece com uma dessas funções. Nós temos aqui, né, uma imagem, o Pedrinho dizendo assim: o si pode ser empregado de várias formas. É mesmo, é danado esse si. Mas observe que nessa frase, né, nesse contexto, nós temos o si, né, a palavra si, com a função morfológica de substantivo e a função sintática de sujeito. Olhem só, ele não é um pronome, mas aqui no nosso texto, ele é acompanhado de um artigo, o artigo definido aqui, ele assumiu a função, aqui nós estamos falando sobre a palavra, né? A palavra si, o termo. E aqui o si é substantivo. Por que essa frase para vocês? Para vocês lembrarem que sempre que eu vou classificar morfologicamente ou sintaticamente uma palavra, ela só existe, só tem razão de ser
dentro de um contexto. Porque se nós formos pensar no se sozinho, nós vamos pensar no pronome, não é? Ninguém pensa que o se pode ser um substantivo, mas quando nós vamos escrever e ele aparece numa construção igual essa que nós mostramos para você, o se pode ser empregado de várias formas. Olha só, ele vira substantivo e tem a função de sujeito. Viram como as palavras têm vida própria dentro do texto? Então vamos lá. Índice de determinação do sujeito. Observem que ele pode aparecer, né, quando eu não quero contar para você quem fez a ação ou quando eu não quero me comprometer. Quero fazer uma fofoca, aquela fofoca sem maldade, mas na verdade eu não quero contar realmente quem fez, né? Então, como eu coloquei aqui para vocês no nosso slide, não possui função sintática, acompanha verbos que não admitem a voz passiva. Vive-se bem. Olha, eu estou dizendo para você que vive-se bem, mas eu não disse quem é que vive bem, não é? Então, aqui nós temos um se que tem a função de indeterminante, né? Índice de indeterminação do sujeito. Geralmente ele acompanha, né, o nosso verbo na terceira pessoa do singular. É-se infeliz no sertão? Olha a pergunta. É-se infeliz no sertão? Observem que eu perguntei, mas quem é que é infeliz? Ele é, ela é, você é, né? Eu não disse quem é, eu indeterminei aqui o sujeito, eu generalizei, não é? Agora observe aqui, precisa-se de profissionais com experiência. Precisa-se de profissionais. Eu estou afirmando que é necessário profissionais, mas eu não disse para você quem está precisando desses profissionais, não é? Na verdade, né, nós podemos passar aqui, observem, né, o nosso pronome, que é indeterminante, né, do nosso sujeito, né, ele aparece para, como nós já vimos sobre sujeito indeterminado, para não contar quem faz a ação, para deixar, né, vamos dizer, às vezes eu quero deixar você curioso, né? Então, ele tem a função de indeterminante do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, né? E que não aparece, e na terceira pessoa também do plural, quando não aparece sujeito expresso. Pronome apassivador, né? Quando forma a voz passiva pronominal ou sintética, oriundas de frases com sujeitos. Observem que quando nós colocamos aqui pronome, quando forma a voz passiva pronominal ou sintética. Por quê? Eu sei se ele é um índice indeterminador do sujeito quando eu não tenho um sujeito e o que acompanha o verbo é o objeto. Agora, ele é pronome apassivador quando eu consigo passar a minha frase para a voz passiva analítica. Observem, formaram-se vários times. E, na verdade, aqui eu tenho um verbo intransitivo, né, que é aquele que ele não precisa de complemento, né, ou um verbo transitivo direto, né? Verbo transitivo indireto, eu não consigo fazer a voz passiva, né? Então, observem, formaram-se vários times. Aqui eu tenho um pronome apassivador. Por que que eu sei que é um pronome apassivador? Vamos passar a minha frase para a voz passiva analítica. Vamos lá.
vários times. Lembram lá? Como que eu faço para passar? Quando nós olhamos a primeira estrutura, eu tenho o verbo e o complemento do verbo. Eu penso que é o complemento do verbo. Mas vamos ver, se eu consigo passar a minha frase para a voz passiva analítica, significa que vários times é o meu sujeito paciente. Então, vamos passar para a voz passiva analítica para a gente ver se ele é o meu sujeito paciente? Vários times foram formados. Deu certo? Deu, não deu? Então, aqui, o meu se é índice, pronome apassivador e não indeterminante do sujeito. Eu tenho sujeito aqui? Tenho um sujeito paciente. Vários times, né, foram formados. O verbo formar, né, não precisa de um complemento. É um verbo intransitivo, né? Então, vamos lá. Reformam-se móveis velhos. Aí nós usamos a mesma, vamos dizer assim, a mesma regrinha, a mesma forma de verificar se eu tenho aqui o indeterminante do sujeito ou se eu tenho um pronome apassivador. Se eu puder transformar a frase na voz passiva analítica, eu tenho um pronome apassivador. Então, a minha frase primeira, lá da propaganda, é reformam-se móveis velhos, né? Aí vamos transformar, móveis velhos são reformados. Observem que quando eu tenho um pronome apassivador, o meu verbo vai concordar com o meu sujeito. Se móveis velhos são sujeito, né, é o meu sujeito, né, eu não posso ter o verbo no singular, porque o meu sujeito está no plural, móveis velhos. Então, se eu tivesse a placa reforma-se móveis velhos, né, eu teria um problema de concordância aqui. Então, quando eu tenho o pronome passivador, o verbo concorda com o sujeito que a ele acompanha, né? Ou que ele acompanha, certo? Então, vamos lá. Aí nós chegamos no pronome reflexivo, que foi o que nós vimos aqui na nossa questão. Indica que a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele próprio. Pode ser substituído por a si mesmo, pela expressão a si próprio e outras. Olha, João machucou-se. Ele fez a ação de machucar. Quem? A ele próprio, né? Então, ele fez e sofreu, né? Reflexivo, vai e volta. Então, João machucou a si mesmo. E eu posso substituir que a minha oração, o meu texto, tem sentido completo. Aqui mais um exemplo, né? O homem arrogou-se privilégio. O homem deu a ele mesmo, oportunizou a ele mesmo privilégios, né? Então, aqui também nós temos um pronome reflexivo, vai e volta. Faz a ação, sofre a ação. Pronome reflexivo recíproco. Olha só, nós temos o reflexivo e o reflexivo recíproco. Pronome reflexivo, só reflexivo é quando o sujeito faz e o próprio sujeito sofre, né? Eu faço, né? E eu sofro. Agora, quando ele é recíproco, reflexivo recíproco, significa que eu tenho eu e outras pessoas, estamos juntos fazendo a ação. Eu faço e sofro, as outras pessoas fazem e sofrem. Então, nós temos aqui a ação praticada por um dos elementos do sujeito recai sobre outro elemento do sujeito e vice-versa. João Paulo e Carla abraçaram-se emocionados. Observem que aqui
O João Paulo abraçou a Carla e a Carla abraçou o João Paulo. Então, o João Paulo abraçou e sofreu o abraço. E a Carla abraçou e sofreu o abraço, né? Então, abraçaram um ao outro, certo? Então, aqui nós temos o reflexivo recíproco. Brasileiros e argentinos ofenderam-se durante a partida. Observem que tanto os brasileiros quanto os argentinos, né, discutiram lá e falaram assim umas palavras não muito legais, né, uns para os outros. Então, nós temos aqui um pronome reflexivo recíproco. Poderíamos reconstruir o texto da seguinte forma: brasileiros e argentinos ofenderam uns aos outros durante a partida. E nós temos também o se como conjunção subordinativa. Lembram lá das orações subordinadas? Aquelas que têm tantas classificações, podem ser substantivas, adjetivas, adverbiais, né? Causam um pouquinho de confusão. Mas vamos entender quando nós temos o se como uma conjunção subordinativa, iniciando uma oração subordinada. Então, nós temos aqui um exemplo para você. Se quiser ganhar melhor, trabalhe um pouco mais. Observe que nós aqui trazemos para você, né, a oração principal, ela só vai realizar, né, só vai acontecer de acordo com nós temos uma condição em relação à oração. Se quiser ganhar dinheiro, trabalhe um pouco mais, se quiser ganhar dinheiro. Bom, então ela pode ser uma conjunção subordinativa causal. Esse se pode dar a ideia, né, trazer consigo a carga semântica de causa, né? Vai exprimir uma causa da oração principal para outra oração. Então vamos ver quando isso ocorre. Ela exprime sentido de conjunção subordinada causal quando ela aparece, né? O se tem o mesmo sentido de visto que, já que. Então vamos lá. Como você disse que eu iria, se sabia que não era verdade. Olhem só como eu posso substituir esse pronome, né? Essa conjunção aqui, no caso, ela é conjunção. A conjunção se, essa palavrinha, pela expressão já que ou visto que. Como você disse que eu iria, já que sabia que não era verdade. Observaram? Então, aqui nós temos uma relação entre as duas orações causal, né? Uma é causa da outra. Vamos lá. E a condicional? Ela também pode ser condicional, como nós vimos no nosso primeiro exemplo de conjunção subordinativa. Exprime sentido de condição necessária para que se realize ou deixe de realizar algo expresso por outra oração. Aí nós temos aquele mesmo exemplo. Se quiser ganhar dinheiro, trabalhe um pouco mais. Nós temos aí uma condição, né? Condicional. Essa é fácil, né? A condicional é bem fácil. Se você quiser, eu vou embora. Outra condicional que nós temos aqui. Nós vamos parando com as nossas conjunções, né, subordinativas, e vamos só relembrar que as palavras dentro do texto, elas têm, né, uma carga semântica e elas têm ali uma função morfológica, que é aquela função de substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, né? Quando a gente diz conjunção subordinativa, eu estou dizendo que é a função morfológica dela, né? A conjunção,
a preposição, o verbo. Aí é uma classificação morfológica. Quando eu digo que ela tem, né, a função de sujeito, como no nosso primeiro exemplo lá, aí eu já estou apresentando para você a função sintática. Mas essa classificação, tanto da nossa palavra se, né, quanto da nossa palavra que também é outro capricho da nossa língua, ela só existe, né, ela só tem uma carga semântica dentro de todo um contexto. Se vocês observaram, se nós olharmos a palavra, ela é a mesma. Mas dentro de cada texto que nós apresentamos para você, ela traz uma carga de sentido, uma relação semântica entre um termo e outro, que faz com que ela mude de função. Então, a sua função, quando achar na prova um questionamento sobre esse nosso capricho da língua, a palavra se, é analisar com cuidado. Lembrando que ela pode ser pronome reflexivo, pronome reflexivo recíproco, né? Conjunção integrante, que ela pode também iniciar as orações substantivas objetivas diretas, subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Mas aí as substantivas são 10, né? Vamos demorar para trabalhar. Ficará para outra aula, né? Nessa aula não vamos ver as substantivas, mas ela também ainda tem essa função de iniciar, né? É uma conjunção integrante que pode iniciar uma subordinada substantiva objetiva direta. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje. Não esqueçam de acessar o nosso site www.acerteosponteiros.com.br, rever nossas aulas, né, sobre as aulas sobre os pronomes e as aulas anteriores e as aulas das outras disciplinas também. Até a nossa próxima aula.